Olá, pessoal! Estamos de volta para mais uma aula de língua portuguesa, produção textual. Hoje nós vamos tentar fazer de uma forma mais prática uma produção de editorial, visto que nós já trabalhamos esse conteúdo em duas aulas anteriores. Portanto, acredito que o assunto esteja bem fixado na mente de vocês e agora a gente já pode partir para uma questão mais prática. Vamos lembrar de alguns aspectos que são preponderantes na hora de escrever um texto, em especial um editorial. Esse gênero, ele apresenta o posicionamento de um veículo de imprensa em relação a um tema. Então, às vezes, quando nós vamos falar sobre algum tema, as pessoas ficam um pouco em cima do muro, dizendo, eu tenho pontos que eu sou a favor, tem pontos que eu sou contra, mas na hora que a gente fala de um texto de opinião, como é esse editorial, é preciso um posicionamento claro. Na hora que você vai escrever o texto, na hora em que nós vamos escrever um texto, é preciso que nós, na hora de escrever, nos coloquemos de maneira clara, para que o leitor não fique com dúvida de qual é o seu posicionamento, qual é a sua opinião acerca desse tema. Para embasar esse posicionamento claro, são usados argumentos baseados em fatos, porque com fatos não há como argumentar, contra-argumentar, né? Citações de especialistas, quando você diz a fala de um especialista, uma pessoa que estudou bastante naquele assunto e ele tem propriedade, então esse argumento ele é muito forte também. E na instalação de um consenso. O que se quer em um texto de opinião? Se quer convencer o leitor. Você quer que o seu posicionamento seja levado em conta por aquele leitor. Portanto, a tentativa de um consenso acerca daquele assunto. Para qualquer texto, nós precisamos estar atentos ao veículo de transmissão. O que é o veículo de transmissão? Qual é o veículo? Qual é a estrutura que vai levar o seu texto ao público-alvo? É uma revista que vai transmitir esse seu texto? É um blog que vai transmitir o seu texto? É um jornal? Esse texto vai ser levado ao leitor por qual estrutura? Além disso, tem que se ter bem claro qual é o público-alvo. Porque vejam só, se eu escrevo um texto para um amigo, uma pessoa que eu conheço há muito tempo, ela é diferente da forma que eu vou escrever um texto para, por exemplo, um reitor de uma universidade, um presidente, alguma pessoa que eu tenho pouco contato e que eu quero me dirigir a essa pessoa. Então, tem que se levar em consideração esses dois elementos. Qual é o veículo de transmissão, onde é que esse texto vai ser veiculado e qual é o público para quem se destina o meu texto. Para produzir este editorial, que eu vou pedir para vocês, é preciso apresentar uma tese sobre o tema discutido. Professora, mas o que é tese? A tese é o que você pensa sobre o assunto sustentado por argumentos, tá? Se você colocar o seu pensamento sobre o assunto, seu posicionamento, mas não é sustentado por argumentos, já deixa de ser uma tese e vira apenas uma opinião. E uma opinião não é aquilo que se quer na hora de ler um editorial. Opinião por opinião a gente pode ter em diversos outros locais. Já no editorial a gente quer uma opinião com um posicionamento embasado por argumentos, portanto, uma tese. Essa tese, ela deve ser definida por argumentos, que é o que você vai dizer para convencer o público, e esses argumentos, eles precisam ser usados com operadores argumentativos, que são o quê? São aquelas palavrinhas, aqueles conectivos que vão fazer o encadeamento das ideias.
o encadeamento das estruturas, por exemplo, em primeira análise, em consequência disso, logo, por conseguinte, portanto. Esses operadores argumentativos que a gente estuda é justamente para deixar o nosso texto mais lógico e deixar ele com uma sequenciação bem nítida. Usar isso a favor da nossa argumentação. Quanto mais operadores argumentativos nós utilizarmos, melhor de ler o texto fica. Nós precisamos também evidenciar a opinião defendida. É claro, se eu vou fazer um texto argumentativo, a minha opinião deve ficar em evidência. E encerrar com uma conclusão que reafirme a minha opinião. Mais uma vez, essa tentativa é para deixar claro qual é o seu posicionamento enquanto escritor de um texto. Planejando a nossa produção. Antes de começar a escrever, eu gostaria que vocês pensassem nesses pontos aqui. E, se possível, colocassem eles no papel para depois começar a escrita propriamente dita. Eu gosto de dizer que, por exemplo, eu já aprendi a andar de bicicleta, mas faz muito tempo que eu não ando de bicicleta. Então, quando eu for pedalar, eu vou ter uma certa dificuldade. A mesma coisa acontece quando a gente vai produzir um texto. Quanto mais nós exercitarmos a produção, mais fácil vai ficar essa prática. Se eu não produzo, eu não tenho esse hábito, eu pouco faço. Quando eu for fazer, é claro que vai ficar um pouco mais difícil. Então, esses pontos aqui, eles são necessários antes da produção propriamente dita, é na hora do planejamento. Que tese você vai defender? Antes de começar a colocar no papel, pense aí sobre esse assunto, o assunto que a gente vai tratar. Qual é a sua tese? O que é que você vai defender? O que é que você quer colocar como posicionamento? Que dados você vai citar? Ah, não tenho dados? É hora de pesquisar. Quais as pesquisas e estudos você vai comentar? Ah, eu vou comentar uma pesquisa que eu vi na internet. Essa pesquisa que você viu na internet é de uma fonte confiável? Pode ser citada no texto? Ou se você colocar essa fonte no seu texto, as pessoas vão pensar, talvez não seja verdade esse fato que foi colocado nesse texto. Porque se não for confiável, se for duvidoso, é melhor não colocar. Como é que você vai encadear os argumentos? Vai colocar aqueles operadores que eu comentei agora, numa primeira análise, em segunda análise, por consequência disto, como visto anteriormente. Esses termos deixam seus argumentos encadeados e aí o leitor vai saber que você teve um primeiro argumento, que você teve um segundo argumento, que você teve uma consequência de um fato, ok? Que ponto de vista deve ficar claro? Vocês já sabem que o seu ponto de vista é o ponto mais importante na hora de escrever o texto. Então, a clareza é o mais importante, é o principal. A clareza do texto, como eu disse para vocês, ela é muito importante. E isso nos faz refletir sobre a linguagem empregada no texto. Às vezes, a gente quer escrever um texto para impressionar e nós usamos termos rebuscados que às vezes nem nós próprios sabemos o significado, mas eu quero usar aquela palavra no texto. E isso deixa a minha ideia um pouco obscura. Então não entre nessa de impressionar e faça um texto claro, que suas ideias, o seu posicionamento, a sua análise fique nítida. Já planejou o texto, escreveu e agora é hora de revisar. Pensem comigo depois da escrita do texto. O primeiro parágrafo contextualiza o tema e fecha com a tese. Já falei para vocês em outras ocasiões, vou relembrar novamente. O primeiro parágrafo ele é muito importante. Por quê? Porque é no primeiro parágrafo que você vai apresentar o tema. Você tem que sempre pensar assim, a pessoa para quem eu estou escrevendo, ela não sabe sobre esse tema. Então é necessário que eu apresente
o tema logo no início, contextualize e diga logo de cara o que é que você está defendendo. Depois eu gostaria que vocês se perguntassem: os argumentos, eles são variados? Os parágrafos, eles estão organizados? A gente pega, às vezes, muitos textos bons demais, em que nós temos argumento, a gente tem tese, nós temos um poder de persuasão, de convencimento muito bom. Porém, o texto ele é feito um tijolão, assim, ele não tem diferenciação de parágrafos, é ponto final e continua, é ponto continuado toda hora. Então, pensa bem, o seu texto está organizado em parágrafos. Cada parágrafo traz uma ideia nova sobre o tema, um argumento diferente, encadeado através de organizadores. Está na norma padrão. A norma padrão é aquela em que os falantes do português encontram nos livros didáticos, né? Então, não se concebe aqui o uso de gírias, o uso de palavras de baixo calão, tá? A gente precisa aqui utilizar uma norma do português, ok? Agora, de posse dessa orientação sobre a produção de um editorial, nós vamos produzir um editorial sobre segurança no trânsito. Este é o tema de vocês: segurança no trânsito. Pensem que esse texto será veiculado no blog da escola. Esse aqui é o veículo de transmissão. Vou deixar claro para vocês que não será vinculado no blog da escola. Esse aspecto é apenas para vocês pensarem, ajustarem na hora de escrever o texto. Ele será apenas corrigido por mim e anotado como atividade. Pense na hora de escrever o seu editorial que o público-alvo será os seus colegas. Esse texto deve ser escrito na norma padrão da língua portuguesa, como eu já mencionei, e deve ter no máximo 30 linhas. Aí você perguntar: professora, e o mínimo? O mínimo eu deixo livre. Vocês já sabem que um texto que contém todos esses recursos que nós comentamos anteriormente, ele é um texto mediano. Então, um texto com 5 linhas, 6 linhas, possivelmente não vai ter tudo isso que eu comentei com vocês. E o máximo é 30 linhas. Aí, pode ter 15? Pode ter 15. Para embasar o entendimento de vocês sobre segurança no trânsito, vocês vão encontrar esses aspectos que eu mencionei e muitos outros nas páginas 67 e 68 do livro de vocês. É a oficina de produção textual. Nessas páginas 67 e 68 nós temos um texto sobre segurança no trânsito. Vocês podem ler esse texto e a partir dele pensar qual é o seu posicionamento, qual é a tese que você vai defender e quais são os possíveis argumentos que você pode utilizar, ok? Uma boa atividade para vocês e até a próxima!